Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para dividir com vocês um pouco do entendimento da Palavra de Deus. Estes vídeos que iremos fazer a partir de agora vai tratar de explicar, ampliar o entendimento acerca de temas que engloba a fé cristã e o princípio da doutrina em Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arrependimento. O que o arrependimento representa, o que o arrependimento significa na vida cristã. Em um determinado texto, em Atos, capítulo de número 3, Pedro, em seu discurso, disse assim, no verso 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Pedro disse que é necessário se arrepender. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 4, verso 17, ele diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele diz aos seus ouvintes: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é uma demanda para aqueles que querem entrar no reino dos céus. O arrependimento é fundamental na vida daqueles que querem uma vida em Deus. Agora, afinal de contas, o que é o arrependimento? Como se arrepender? E se arrepender do quê? No bem da verdade, as pessoas vivem como se não tivessem que se arrepender de absolutamente nada. É muito comum as pessoas terem o orgulho de dizer: eu não me arrependo de nada. Mas por que o arrependimento é tão importante? Porque o arrependimento denota, identifica que o indivíduo se entende culpado de seus pecados. A grande questão entre Deus e o homem é que o homem é pecador. O arrependimento é a consciência desse indivíduo de todo o mal e desobediência e a ira que a ele provocou. Agora, como que o homem pode se arrepender? A princípio, para se arrepender, esse homem precisa ter consciência das obras de seu pecado. Então, para isso, o homem natural não pode se arrepender. O homem, de maneira natural, ele não tem arrependimento. As Escrituras chegam a dizer em Romanos 1,31 que o homem natural é irreconciliável. Ele não tem reconciliação com Deus. Esse homem que é irreconciliável se torna reconciliável com Deus por Cristo Jesus. Como Deus faz essa reconciliação? Através do arrependimento. Arrependimento do homem em Deus não é como uma pessoa se arrepende de uma viagem que fez, ou de um investimento que fez, ou de um investimento que não fez. Não é desse arrependimento. Esse arrependimento todos os homens têm. Talvez uma pessoa se arrepende porque não fez uma viagem, se arrepende porque comprou algo fora do momento. Esse arrependimento está conectado ao mau resultado das suas ações, das suas escolhas no seu dia a dia. Não é desse arrependimento. O arrependimento pela qual nós adentramos ao reino dos céus é quando a nossa consciência entende que tudo que fazemos ou operamos ofende a Deus. O homem natural não tem esse arrependimento, o homem natural não é reconciliável a Deus. Por que que ele não é? Porque o homem natural, ele é escravo do pecado. Em João 8,34, o Senhor Jesus diz que o que comete pecado é escravo do pecado. Eu te pergunto, qual escolha o pecador tem? Qual escolha um escravo tem? Se você perguntar a um escravo, você pode sair da sua condição de escravidão? Um escravo não pode sair por si mesmo. Ele precisa ser alforriado por alguém. Ele precisa ser libertado por alguém. Então o Senhor Jesus compara a vida de pecado como uma escravidão. Paulo, em Romanos 6,16, diz assim, que o servo do pecado, ele é servo para a morte, e o servo da obediência para a justiça. Em 2 Pedro 2,19, Paulo diz que somos escravos daquilo que servimos.
O homem, naturalmente, ele é escravo do pecado. Não tem poder em si mesmo de arrependimento, reconciliação e sair do pecado. Como que o homem se arrepende? Somente através da revelação de Jesus Cristo. Deus dá o arrependimento aos que ouvem o seu santo evangelho. Em Atos 5:31, nós vemos o Senhor nos dar o fundamento do arrependimento. Diz assim: Deus, com sua destra, o levantou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. Ou seja, o Senhor Jesus é o príncipe de nossa salvação, que dará a Israel, ou seja, o seu povo, o arrependimento. Então, o arrependimento é dado por Cristo. Então, as pessoas que se arrependem do pecado, se arrependem da sua condição de pecado, elas fazem isso somente pela revelação de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, nós temos também Paulo afirmando que a condição de arrependimento vem quando ouvimos a pregação. 2:24 e 25 diz assim: Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Verso 25 diz: Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornar a despertar, despertando-se do laço do diabo, em cuja a vontade está presa. Então, Paulo afirma que a vontade do homem está presa nos laços do diabo. E o verso 25 ele diz que a instrução é que traz o arrependimento. Você vai ver em Romanos 2:4, Atos capítulo 11, verso 18 e 2 Coríntios capítulo de número 7, a partir do verso 10, afirmando que Deus que dá o arrependimento. Então eu te digo, se você quer servir a Deus, você precisa de arrependimento. E se você não se arrepende até hoje, você precisa clamar a Deus, porque é Ele que te dará arrependimento. Em João 15, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, se você quer a salvação em Jesus Cristo, você precisa cumprir o que o Senhor Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas sem Ele você não pode. Então, clame a Deus, porque Ele te dará arrependimento. E se Ele te der arrependimento, você deixará a vida de pecado e o servirá com um novo coração. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E siga-nos nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.